A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa passa na TV Cidade Esperança já há 14 anos, graças a Deus. E nós estamos agora no terceiro trimestre de 2018, estudando nas revistas da CPAD com o tema Adoração, Santidade e Serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Neste trimestre nós temos o pastor Claudionor de Andrade, que é o comentarista da CPAD. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que traz para nós um importante assunto sobre a doutrina do culto levítico. Queremos avisar aos irmãos que nós damos palestras, pregamos também o Evangelho por toda parte. E se você desejar, nós fazemos aí palestras para professores, superintendentes, para obreiros. Também fazemos palestras dentro da área de missões. Eu fui missionário, pela graça de Deus, nós abrimos 8 igrejas. Também fazemos palestras sobre evangelismo, fazemos palestras sobre família, podemos fazer para idosos, para casais, para jovens. Também fazemos palestras sobre escatologia, fazemos também palestras sobre dons do Espírito Santo. Temos pregado muito aí nos cultos, do círculo de oração. Temos aí uma apostila dentro desse assunto. Dentre todos esses assuntos que nós falamos, que nós pregamos, nós temos a apostila. Se você desejar, você pode fazer um trabalho assim. Nos convide, eu mando para você a apostila. E você vendendo as apostilas, você arrecada o dinheiro que você vai gastar no seu evento. É simples isso, né? Então, você nos convida, eu envio para você via e-mail a apostila ou via PDF, como você quiser, pelo WhatsApp. Nós enviamos e você então confecciona essas apostilas, faz a inscrição de quem vai participar e vende as apostilas aí. Você paga todo o evento, a nossa viagem, a oferta, tudo só com as apostilas. Então não se preocupe com isso. No final dos nossos vídeos, nós sempre colocamos a nossa agenda, onde já está marcado, e você dá uma olhadinha para não marcar a mesma data. Lembrando que, além de fazer as palestras, as pregações, ganhamos sempre muitas almas, tem batismo do Espírito Santo, curas. Jesus sempre tem se manifestado poderosamente, muitas curas têm acontecido e nós estamos aí disponíveis para ajudar você, ajudar a igreja e sempre levar uma palavra de ânimo dentro da área espiritual, o crescimento espiritual, que é o mais necessitado hoje, Nós falamos muito sobre a oração, sobre jejum, sobre o estudo da palavra de Deus. Então, sempre falamos desses principais assuntos que vão levar a igreja a um crescimento espiritual. Voltando então ao nosso assunto da nossa escola bíblica dominical, esta lição 6 vai falar para nós então sobre a doutrina, ou seja, o estudo. A palavra aqui indica alguém que sabe mais, que vai nos passar o que ele sabe, doutrina. Então, aí é Deus passando para nós o que significa o culto, para que o culto, qual o objetivo do culto. E interessante que Deus mesmo é que vem a Moisés ensinar para ele a fazer este culto e quais os elementos necessários para que esse culto fosse feito. Porque o interesse é de Deus, é Ele que vem a nós, é Ele que trouxe a nós a salvação, é Ele que vem a nós porque Ele nos ama. Mesmo que o homem não vá a Deus, mas Deus vem ao homem e se revela a este homem e deseja que este homem o adore. Quando Deus cria a terra, cria aí o universo, não foi do nada, foi da palavra de Deus que foram criados os mundos. Então, quando Deus cria, por que Deus cria? Tudo foi criado por causa do homem. Veja só, aí a terra, a lua, o sol, as estrelas, todo o universo,
Tudo isso foi criado por causa do homem. Aí tem aí a natureza, tem aí as plantas, né? Tem aí verduras, legumes, tem os animais. Tudo foi criado por causa do homem. Então o objetivo da criação é o homem. O homem é criado depois que tudo é feito, depois que está pronto o seu habitat, né? Depois que Deus faz tudinho, cria tudinho, aí que ele vai colocar o homem. Ele está dizendo, olha, tudo isso que eu fiz antes foi por causa do homem, foi para colocar o homem morando na terra. Veja que o homem já foi feito o quê? Do pó da terra. E o homem, 70% do homem é água. Olha só. Assim também a terra 70% é água. Olha só, até parecido, né, na sua composição, o homem e o seu habitat, a terra. Então veja só, todas essas coisas, os animais, as plantações, os astros, tudo foi criado por causa do homem. Depois que estava tudo pronto, é que Deus vai colocar o homem na terra. Então o que Deus criou jamais pode ser Deus, foi criado por Deus. Inclusive o próprio homem. Então nada que existe na terra ou no universo fora Deus pode ser Deus. Tudo foi criado por Deus. Inclusive, né, Lúcifer, os anjos que o acompanharam, que antes eram Lúcifer e seus anjos, né? Agora se tornou Satanás e os demônios. Mas eles foram criados por Deus. Não foram criados aí como Satanás nem como demônios. Então, tudo isso foi criado por Deus e existe para que adore a Deus. Então todos deveriam fazer um culto a Deus. Por isso que a gente vê nos Salmos, por exemplo, diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Olha só, cachorro, baleias, todos os animais, as plantas, tudo, louve ao Senhor. Então todos têm que louvar a Deus. Agora, o ser humano pode fazer além do louvor. Então ele pode começar louvando, mas o objetivo da vida humana é adorar a Deus. Veja só, Jesus disse, olha, para a mulher samaritana ele disse, né, vocês adoraram lá no monte, os judeus lá em Jerusalém, mas ele disse, olha, não é nem aí e nem lá em Jerusalém. E ele diz, os verdadeiros adoradores, a partir de agora, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então ele está dizendo que a adoração de Deus foi feita de uma maneira. Usou-se aí desde Abel, o altar, o sacrifício de um animal oferecido a Deus. Ofereceram como Caim ofereceu aí as plantações, né? Então, tudo isso é um culto prestado a Deus? É, mas Jesus está dizendo, agora vai ser um culto melhor. Aquilo lá era figura, né? Que lá serviu de aio, ou seja, conduzir vocês ao perfeito. Lá era imperfeito, era uma figura. Quando Deus vem e fala para Moisés sobre o tabernáculo, ele fala do que existe no céu, né? Então ele está visando a perfeição no céu. E quando ele fala para a igreja, então ele está visando uma coisa já aperfeiçoada. Então o que existe escrito no Antigo Testamento sobre a adoração a Deus são figuras do verdadeiro e sempre apontando para Jesus Cristo, o culto perfeito que Jesus fez, porque ele não apresentou sangue de animais, nem plantações, ele apresentou a si próprio. Ele não foi oferecido por um sacerdote que pecava, tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, um sacerdote que morria. Não, Jesus, o sacerdote perfeito, nunca pecou. Morreu, mas ressuscitou, está vivo para sempre, é Deus mesmo. Então o sacrifício perfeito, único,
Então tudo apontava para esse culto perfeito que Jesus fez. E nós, como nós nascemos de novo, nós aceitamos esse sacrifício de Jesus, nós recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos o Espírito Santo em nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus. Então nós podemos prestar um culto quase que perfeito. O perfeito mesmo só será depois do arrebatamento, né? Onde nós alcançaremos a perfeição nossa. Nunca chegaremos a ser Jesus, porque Jesus é Deus. Mas estaremos numa condição de oferecer um culto perfeito a Deus. Não igual ao de Jesus, mas tudo sempre semelhante ao de Jesus. Então nós estaremos lá prestando um culto. Os judeus foram ensinados a prestar um culto. Quando chegou na hora de fazer o culto perfeito, que Deus mesmo estava entre eles não reconheceram Jesus como Deus. Durante o milênio, Jesus estará governando a terra e eles prestarão esse culto. Um culto muito bem feito, maravilhoso, mas não tanto quanto o nosso. Porque nós estaremos na glória, nós estaremos no corpo espiritual, fazendo um culto perfeito para nós. Eles não estarão no milênio, no corpo humano, prestando culto. Jesus estará ali. Olha só. Então Deus reservou a nós coisas melhores e superiores ainda. Imagine, porque eles rejeitaram o seu filho. Então o culto que a Bíblia diz é o que? Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você decide fazer esse culto e você agrada a Deus quando você faz esse culto. Então Deus mora dentro de nós somos templo do Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos conduz, nos liga diretamente a Deus. Então é um culto diferente do Antigo Testamento, que eles não eram nascidos de novo, não tinham o Espírito Santo dentro deles. Então eles não poderiam prestar um legítimo culto, eles não prestavam a legítima adoração, porque para adorar precisa o quê? Ser nascido de novo, precisa do Espírito Santo. Então eles faziam um culto de louvor, mas não um culto de adoração, como Jesus disse agora. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então agora o culto não é mais apenas um louvor que chegava lá no átrio, né? Só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, dentro lá do Santo dos Santos. Veja só, o povo não fazia isso. O povo não chegava lá, não entrava no Santo dos Santos. Mas quando Jesus vem, ele morre, o véu do templo é rasgado de cima a baixo, Deus rasga e está abrindo agora o caminho para nós entrarmos no Santo dos Santos. Então, todos nós que nascemos de novo, temos o Espírito Santo e temos livre acesso a Deus agora. Então nós prestamos um culto legítimo, verdadeiro, muito bem feito, né? Quase chega a ser uma perfeição. Mas será quando estivermos lá, depois do arrebatamento. Então enquanto isso nós vamos treinando aqui, vamos cultuando a Deus em espírito e em verdade que nós vamos adorando a Deus. Então nós vamos chegando mais e mais próximos de Deus, através do Espírito Santo, que é Deus mesmo, que mora em nós. Então a lição vai falar da doutrina, ou seja, de um estudo dentro da palavra de Deus, que nos conduz a esclarecer o culto levítico, a entendermos o culto levítico. O textual está em Salmos 24:1, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então o que é do Senhor? Tudo. Tudo, simplesmente tudo. Tudo que existe pertence a Deus. Então é simples de entender isso, né? Aí você pode colocar aí os animais, os vegetais, o ser humano, tudo que existe, a terra, o universo, né?
Vamos falar logo assim, os mundos, tudo pertence a Deus. Tudo foi criado por Deus. Nada que existe pode se comparar a Deus, porque tudo foi criado por Deus. Nunca a criatura será o Criador. Verdade prática. Tudo quanto existe pertence ao Senhor e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Tudo pertence a Deus, então tudo deve ser consagrado, ou seja, entregue ao controle total de Deus. Olha só, isso é consagrado, entregue totalmente a Deus. Tudo deve ser assim. Então você, lembre-se disso. Você tem um carro, você tem uma empresa, você tem uma casa, você tem o quê? Uma fazenda, pois você só tem uma bicicleta, você só tem você mesmo. Então, tudo deve ser entregue a Deus, porque tudo pertence a Ele, inclusive você, eu, cada um de nós. Tudo pertence a Deus. Se você quer ser um adorador, se você quer prestar um culto a Deus, a primeira coisa a fazer é isso, entregar-se totalmente a Deus. E tudo que você tem, você deve entregar ao controle total de Deus. Tudo pertence a Ele. E aí você vai dizer, mas eu pensei que era só o dízimo. Se você tem dó do dízimo, imagine, Deus quer tudo. Deus quer a sua vida e tudo que você tem. Que você entregue tudo para Ele, pertence a Ele. O dízimo é apenas o quê? É uma forma que Deus deu de nós podermos reconhecer que tudo que nós temos pertence a Ele, foi Ele que nos deu. Então, em agradecimento, em reconhecimento de que tudo que nós temos, somos, pertence a Deus, nós damos 10% daquilo que a gente ganha para Deus. Isso é um reconhecimento de que tudo é dele. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Levítico 9, de 1 a 14. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. E disse a Arão, toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo, tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro, por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz a expiação por ti e pelo povo, depois faze a oferta do povo e faz a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Eu gostaria de ler para você o final desse capítulo, que é exatamente o objetivo do culto, que foi falado aí, se você leu e prestou atenção, foi falado, Moisés falou, você vai fazer isso tudo por quê? Porque hoje o Senhor vos aparecerá. Qual o motivo do culto? A manifestação de Deus.
Se nós estamos prestando um culto a Deus, nós vamos esperar que Deus receba esse culto e que Ele se manifeste dizendo: eu aceito o culto. É evidente. Se Deus não aparecer no culto, é porque o culto não foi feito um culto corretamente. É simples isso. Vamos ver o que aconteceu? Então fizeram tudo como Deus ordenou. Vamos ver o resultado. Vamos ver então o versículo 23 e 24. O versículo 23 diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, que culto maravilhoso. Como é que nós falamos? Esse culto foi maravilhoso se Deus se manifestou, se Deus se agradou do culto. Aí foi um culto maravilhoso. Você pode fazer o culto mais lindo, trazer os cantores mais famosos, os melhores pregadores que existem, mas se Deus não se manifestar nesse culto, não foi um culto maravilhoso, não foi um culto bom. E isso tem acontecido muito na igreja hoje. Muito mesmo. Fazem de tudo. Cantam até ninguém aguentar mais. Mas, infelizmente, Deus não tem aprovado esse culto. Não tem recebido esses cultos. A sua glória não tem se manifestado nesses cultos. Então lembre-se, o principal do culto é Deus, sua presença, sua manifestação. Não é o povo, não é a emoção do povo. Nós prestamos culto a Deus. E Ele que tem que resolver se o culto foi para Ele ou não, foi bom ou não. Então olha aí o versículo 6 da nossa leitura. Moisés está dizendo bem claro, olha aí. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então está bem claro. Está dizendo: vocês vão fazer tudo isso aqui, e a glória do Senhor aparecerá. E eles fizeram tudo e realmente a glória do Senhor se manifestou. Como seria hoje na igreja a glória do Senhor se manifestar? Esse fogo, como é que se manifesta? Então se manifesta através dos dons do Espírito Santo, né? Se manifesta o quê? Com Deus falando ao povo através de uma pessoa. Se manifesta através de milagres, de curas. Então assim, aí é a manifestação. Deus está dizendo: eu me agradei do culto. Veja só. Então existe aí toda uma preparação, né? Aqueles que vão ministrar o culto devem estar em jejum, em oração, estudando a palavra de Deus. Quando eles vão fazer este culto, então a vontade, o desejo verdadeiro é que Deus se manifeste, que Deus se agrade desse culto. Então quando chegar ao final do culto, Deus vai dizer: me agradei do culto. Então Ele vai se manifestar agora. E Ele se manifesta poderosamente, mostrando que está presente. Mas a maioria dos cultos hoje são feitos apenas por religiosidade. Então tá, temos que fazer um culto. Já tem aqui quem vai cantar, quem vai pregar, horário tal, pronto. Cumprimos a tabela, cumprimos a nossa religiosidade que estava programado. Pronto, fizemos. Está ótimo. Mas e Deus? Te agradou? Foi feito realmente para Deus? Esse deveria ser o objetivo do culto. Deus aparecer nesse culto, se manifestar nesse culto. A glória de Deus se manifestar nesse culto.
Então, nessa lição nós vamos ver que a terra é do Senhor, então tudo foi criado por Ele, para Ele, né? E o objetivo que Ele teve quando criou tudo foi colocar o homem para morar aqui. Temos que saber que todas as plantações, né, os vegetais, tudo pertence a Deus, é Ele quem criou. Temos que saber que todos os animais foram criados por Deus e tudo por causa do homem. Lembre-se disso. Quando Paulo diz assim: você não pode tapar a boca do boi que debulha. E Paulo diz: e Deus está preocupado com boi? Está falando a respeito de boi? Boi foi feito para existir, para alimentar o homem. Animal nenhum vai para o céu, animal nenhum vai ser salvo. Tome cuidado com isso. Então, os animais, tudo que existe é por causa do homem. Paulo está explicando ali a respeito do quê? Do sustento, né? Do obreiro. Ele está dizendo que nós não podemos fechar a boca de quem dá o alimento para nós, né? Alimento o quê? A palavra de Deus. Então ele está dizendo que o obreiro é digno do seu salário. Então ele está comparando, está dizendo: o boi, se você fechar a boca dele e não der comida para ele, como é que vai trabalhar? Assim, o obreiro, ele deve ser exclusivo da obra de Deus e ele deve ser sustentado por aqueles a quem ele presta o serviço, né? Da visitação, orando, intercedendo por eles, ensinando a palavra de Deus, pregando. Então esses têm a obrigação, o dever de sustentarem aquele que os está ensinando, aquele que está orando por eles, intercedendo por eles, aqueles que estão prestando serviço a eles. E por último, nós temos que entender que o ser humano pertence a Deus. Então, a vida pertence a Deus. Tudo que existe, inclusive o ser humano, tudo pertence a Deus. Ele é o dono, o proprietário. E veja bem que nós estávamos vendidos ao pecado, tínhamos um dono, o pecado. Éramos escravos do pecado. É como se nós estivéssemos no mercado e lá escravos ali, à venda, né? Fomos comprados pelo pecado. Ele é dono. O que acontece? Jesus vem e paga o preço por nós, nos resgatou, nos redimiu, Ele nos comprou. Qual o preço? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Nós somos comprados por bom preço. Então nós pertencemos a Jesus, porque Ele nos comprou. O preço, o sangue derramado na cruz do Calvário. Então, para você entender que todos os seres humanos pertencem a Jesus. Olha só como é que a doutrina do calvinista é exatamente contrária a isso, que eles dizem que uns vão ser salvos, Deus escolheu para ser salvo, e outros Deus escolheu para o inferno. A doutrina da predestinação deles é essa. Olha só, Jesus morreu por todos, Ele comprou, foi todos. E é para todos serem salvos. E é isso que a Bíblia diz, né? 1 Timóteo, por exemplo, diz o quê? Capítulo 2, versículo 4, diz que quer que todos sejam salvos. João 3,16 diz o quê? Todo aquele que nele crê. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça, tenha vida eterna. Porque Deus amou a todos. Está aí bem claro, né? Vamos ver. A palavra todos é todos mesmo. Todos. Todo ser humano. Então Jesus comprou todos os seres humanos. Todos deveriam reconhecer isso, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e serem salvos. Todos. Agora, não são todos que querem, porque Deus não vai obrigar ninguém a querer isso. Então depende de cada um querer, desejar, aceitar isso. Seria como se você tivesse recebido uma grande herança, uma fortuna, mas é dito para você, a herança está lá. Você quer? Aí você diz: não quero não. Então pronto, não é sua. Enquanto você não for assumir, não é sua. Vamos ver então essa lição. Ela tem as seguintes partes, os seguintes tópicos. Primeira parte: a terra é do Senhor. Tópico 1, Deus é o Criador dos céus e da terra. Tópico 2, Deus é o libertador de Israel. Tópico 3, Israel é o templo de Deus.
Na parte 2, nós temos aí os animais e os vegetais são do Senhor. Tópico 1, no Egito os animais eram deuses. Tópico 2, os animais e a adoração a Deus. Tópico 3, os vegetais e a adoração a Deus. Nós temos na parte 3, o ser humano é do Senhor. Tópico 1, o ser humano é a imagem de Deus. Tópico 2, a vida humana é sagrada. Tópico 3, o ser humano é servo e adorador a Deus. Tópico 4, o sacrifício pacífico. Vamos então à introdução que diz: no livro de Levítico há uma teologia sublime e altamente devocional, cujo objetivo é levar o crente israelita a reconhecer 3 verdades. Tudo quanto existe foi criado por Deus. Segundo, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. Número 3, tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Se observasse esse princípio, o povo de Israel ver-se-ia livre dos requisitos da idolatria do Egito, prevenindo-se didaticamente quanto às abominações de Canaã. Nessa lição, veremos que a essência do culto levítico é conduzir o crente a adorar a Deus e a consagrar-lhe tudo quanto tem, porque tudo pertence ao Senhor, pois Ele tudo criou e tudo preserva. Essa consagração, porém, só terá eficácia se começar pelo nosso próprio ser, como está em Romanos 12, de 1 a 3. Romanos 12, de 1 a 3, fala exatamente do corpo apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a não se conformar com o mundo. Então, todo israelita deveria compreender que tudo Deus criou, compreender que tudo que existe pertence a Deus e compreender que tudo deve ser consagrado a Deus. Então, essas coisas principais que eles deveriam compreender para cultuarem a Deus. Se eles entendessem que tudo pertence a Deus, que tudo foi criado por Deus, então veja só, eles jamais adotariam a idolatria do Egito e nem a idolatria de Canaã. Então nós vamos ver que na caminhada do povo israelita, eles aprenderam a idolatria. Começaram no bezerro de ouro. Veja só. Depois passaram para Moloque, Astarote, Baal e foi por aí afora, né? Várias idolatrias eles caíram durante a sua existência, até eles serem deportados para a Babilônia. E veja só, quando Jesus veio, estava entre eles o próprio Deus e eles não reconheceram. Olha, os próprios milagres que Deus realizou no Egito, antes deles saírem do Egito, já seria aí didaticamente, né, um ensino já dado a eles, que todos os deuses são vaidade, que não existe esse negócio de outro Deus, só tem um Deus. Então Deus já derrotou todos os deuses do Egito, através dos milagres lá antes deles saírem do Egito, mostrando quem é Deus verdadeiro. Então eles deveriam nunca adorar um outro Deus, nunca fazer imagem de outro Deus, de jeito nenhum, porque eles já viram que Deus é o único verdadeiro e venceu todos os deuses egípcios. Então eles já foram ensinados, mas esqueceram-se rapidamente quando passaram pelo Mar Vermelho e daí a pouco já estavam adorando, fizeram um bezerro, começaram a adorar um bezerro de ouro. Deus envia a lei e já o primeiro mandamento já é: não terás outros Deus. Olha aí. E já diz: não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu, nem embaixo na terra, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então já está dizendo: não farás imagem de escultura. Você não pode ter outro Deus. Deus já começa falando isso: você não pode ter outro Deus, e você não pode fazer imagens e nem se dobrar diante de imagem, né? Lá Isaías diz: nada sabe os que conduzem em procissão suas imagens de escultura. E lá em Salmos diz o que? Que a pessoa que tem Deus, que adora um Deus,
ele vai se tornar igual a esse Deus. Aí tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Vão se tornando iguais aos seus deuses, às suas imagens. Então cuidado com isso, muito cuidado. Não pode haver idolatria entre o povo de Deus. E cuidado com o espiritismo. Deus fala muito sobre o espiritismo, proíbe, é proibido. Olha aí Deuteronômio 18, por exemplo. É proibido consultar astros, esse negócio de horóscopo, cartas, tarô, consultar sol, estrelas, lua. É proibido consultar mortos. Olha, todo católico romano, ele é espírita. Talvez você não saiba disso. Mas olha só, quando Deus diz que é proibido consultar mortos, o que o católico faz? Ele pede as coisas para Maria, para Pedro, para João. Veja só, tem lá tantas e tantas, né, imagens, tantos e tantos santos, que eles pedem as coisas para a pessoa que morreu. Isso é espiritismo. Quando eles falam de Maria, eles colocam Maria superior a Jesus. Eles dizem bem claro, pede para a mãe que o filho atende. Olha só. Como se ela fosse Deus. Nada que Deus criou é Deus. Nada pode ser Deus. Ele criou. É absurdo o que fazem. Essa idolatria terrível. Então, se você quer prestar um culto legítimo, verdadeiro a Deus, consagre a Deus tudo. Plantações, animais, posses, né? Terras, casa, carro, tudo. Inclusive e principalmente você próprio. Se entregue totalmente a Deus. Tudo pertence a Deus. Vamos então à parte 1. A terra é do Senhor. Tópico 1, Deus é o Criador dos céus e da terra. Tópico 2, Deus é o libertador de Israel. Tópico 3, Israel é o templo de Deus. O livro de Levítico reafirma, através de suas ações litúrgicas, as mensagens do Gênesis e do Êxodo. Ele mostra que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, tem de ser adorado por tudo quanto existe e por tudo que temos. Tópico 1, então, Deus é o Criador dos céus e da terra. Se o Gênesis mostra que Deus criou tudo quanto existe, o Levítico reivindica dos israelitas que consagrem tudo ao Senhor, como está em Gênesis 1, versículo 1. Levítico 1,17 está errado aí. Ao mesmo tempo, exorta-os didaticamente, por meio das ofertas e dos sacrifícios, que nenhum ídolo pode ser honrado como nosso Deus, como está em Levítico 19, 4 e Isaías 42, 8. Veja só, Deus então é o Criador de tudo, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? Deus criou todas as coisas. E em Levítico, Deus vai confirmar isso. Aí didaticamente quer dizer que vai ensinar ao povo, através do culto, dos elementos do culto, vai ensinar que tudo pertence a Deus. Quando Deus fala para oferecer aí os vegetais, quando Deus fala para oferecer os animais, quando Deus fala para haver a consagração das pessoas, tudo Ele está ensinando, olha, tudo pertence a mim. Então tudo fica santo quando é oferecido a Deus. Então essa santificação quer dizer que é separação para Deus. Então quando ele dita assim, nós vamos fazer um culto, então o povo santifique-se, era dito para o povo, né? Retire os seus atavios, retire tudo que possa lembrar você do Egito, dos deuses, retire tudo. Todos jejuavam e todos levavam uma oferta, estavam todos dizendo o quê? Tudo que existe pertence a Deus. Então Deus estava ensinando a eles que tudo pertencia a Deus. Está aí em Gênesis 1 dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E em Levítico 19, 4 está dizendo o quê? Não vos virareis para deuses, não fareis para vocês deuses aí de fundição, né? Todo tipo de imagem é proibido. E em Isaías 42 é dito que a glória de Deus Ele não vai dar a ninguém, a glória pertence a Ele, a glória é dele. Nenhum ser
criado por Deus, pode ter a glória que Deus tem. Nenhum vai se manifestar como Deus se manifesta. Tópico 2. Deus é o libertador de Israel. O livro de Levítico patenteia aos filhos de Israel que Deus é o libertador do seu povo. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. O que é patentear? Então você inventa uma coisa e você vai patentear isso. Vai dizer, olha, é meu, quem quiser fazer igual tem que pagar para mim, eu sou o autor disso aqui. Então, veja só, o livro de Levítico está patenteando. Está o quê? Dizendo o que é Deus, o que é planta, o que é animal, o que é o ser humano, quem foi que criou tudo isso, está colocando em ordem, tudinho. Então, só através do livro de Levítico já dava para o povo saber quem é Deus e saber que tudo pertence a Deus, que deveria tudo ser consagrado a Deus. E todos eles sabiam que Deus que libertou-os do Egito. Então ele era dono, proprietário. E tem uma figura interessante que quando eles passaram dentro do Mar Vermelho, era como se eles estivessem sendo sepultados, morreram. Ali é o batismo deles. Então, eles passaram dentro do mar. Olha só. Ali é o sepultamento. O batismo nas águas, não é isso? Você afunda dentro da água. É um sepultamento. Quando você sai, você está saindo para uma nova vida. Agora com Cristo. Então, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, aconteceu exatamente isso. Quando eles passaram ali, era o sepultamento daqueles mais de 3 milhões de pessoas que estavam morrendo ali. Quando eles saem para uma nova vida. Agora eles têm Deus presente com eles. Tem Deus presente ali na nuvem, na coluna de fogo. Tem Deus presente o tempo todo fazendo milagres, dando maná. Deus está presente com eles todo o tempo. Olha só, Deus vai mandar profetas, né, juízes, tudo. Deus está presente. E manda até seu próprio Filho Jesus. Então Deus está presente. Agora é um povo de Deus. Então eles deveriam aprender que nenhum ídolo poderia ser adorado como se fosse Deus. Nada nem ninguém poderia ser adotado como Deus. Nós vamos ver hoje na sociedade que a gente vive aí, as pessoas têm vários deuses. Jogador de futebol, cantor, cantora, escritor. As pessoas têm vários deuses. Até na teologia, pode ver, os teólogos, né, da calvinista, toda vez que vai pregar, que Calvino diz não sei o quê. É como se fosse lá o islamismo, que a pessoa fala, aqui o Maomé disse. Você vai ao Adventista e fala, não, porque a Ellen disse. É assim. A idolatria a um ser humano. Na Igreja Católica Romana, que é a Maria. É a idolatria ao ser humano. Colocam alguém no mesmo nível ou superior a Jesus. Tem gente que fala, você é calvinista ou arminiano? Eu falei, nenhum dos dois. Não sou idólatra. Eu sigo a Bíblia. Se alguém mais seguiu, parabéns para ele. Se o Arminio seguiu, parabéns. Calvino eu sei que não seguiu. Ele baseou-se na Igreja Católica Romana. Aprendeu que ele pregava e ensinava com um católico romano. Né? E é contrário à Bíblia, os ensinos dele. Os 5 pontos calvinistas são totalmente contrários ao ensino bíblico. É uma seita para mim o calvinismo. Então, não vem com esse negócio, você é arminiano ou você é calvinista. Nenhum dos dois, sou bíblico. Tem que seguir a Bíblia. Você não tem que seguir homem nenhum. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Jesus Cristo. Jesus Cristo vivo, falando conosco, nos guiando e presente em toda a nossa vida. E então é ensinado aqui que os israelitas não poderiam chegar diante de Deus com mãos vazias. Por quê? Porque tudo que eles tinham pertencia a Deus. Então quando eles levavam alguma coisa,
Eles estavam reconhecendo que Deus é que tinha dado. E quando nasciam, por exemplo, davam uma oferta, né? Era como se estivesse comprando de volta, pertence a Deus. Os próprios levitas foram dados a Deus, né? Deus pegou-os para ele em pagamento de resgate pelos israelitas, porque eles pertenciam a Deus. Então todo aí o ensino, né? Toda a didática aí tem tudo ensinando que eles pertencem a Deus. Deus vai fazer tudo para eles entenderem isso. Tudo que existe, vocês também pertencem a mim. Então Deus vai ensinando. Eles teriam que aprender isso. Mas a maioria se tornou rebelde, nunca quis saber. Nunca entendeu isso. Tópico 3, Israel é o templo de Deus. A teologia de Levítico tinha por objetivo também conscientizar Israel de sua vocação divina, como está em Levítico 20, 26. Logo, toda a nação israelita era, e no futuro será, um templo de adoração ao Senhor, como está em Levítico 10, 3. Isso significa que o povo hebreu não se limitava a ser uma mera teocracia, mas a comunidade de adoração por excelência ao Senhor. Levítico 9, 23. Houve aqui um certo exagero, né? Israel aí não era o templo de Deus, né? O templo de Deus somos nós, que o Espírito Santo mora em nós. Então nós somos templo do Espírito Santo. Eles não. Eles prestavam um culto a Deus e Deus andava com eles. É bem diferente da situação de hoje. Então a exigência de Deus era: vocês têm que ser santos porque eu sou santo. Então, para mim andar no meio de vocês têm que ser santos. Olha lá, quando Deus chega para Moisés e diz: eu vou destruir esse povo, vou matar esse povo, não aguento mais. E Moisés vai interceder por este povo. E Deus disse: eu não vou andar mais no meio de vocês. Eu sou um Deus santo, vocês não são santos, não querem ser santos. Então Moisés insiste, arrisca até a sua própria salvação e pede para Deus andar no meio deles. Mas Moisés passa a ser o quê? Um intercessor. Deus vai falar com aquele povo através de Moisés, que santificou a sua vida. Não fala mais diretamente com o povo. Então existe lá, Moisés vai fazer um tabernáculozinho lá, né, na sua tenda, e lá Deus aparece e fala com ele, pessoalmente. Deus não vai mais falar lá no meio do povo agora. Depois vem o tabernáculo, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entra lá. Então Deus aparece lá. Só o sumo sacerdote entra lá e oferece sacrifício por ele antes. E é engraçado esses sacrifícios, né? Nós vamos falar sobre isso. Quando oferece um boi ali, tá, o quê? Um bezerro, está se referindo ao bezerro que eles ofereceram lá, fizeram um ídolo, né? Agora o bezerro será morto. Coisa interessante. Quando fala de oferecer aí um carneiro, o carneiro também é morto. Carneiro, quem ofereceu o carneiro? Lá o carneiro foi oferecido em lugar de Isaac. Então está presente o carneiro nos sacrifícios aí. É interessante tudo isso. Veja lá que a oferta de Abel, né? Cordeiro é imolado. Olha lá a oferta de Caim, não eram vegetais? Os vegetais são oferecidos a Deus. Tudo tem um significado nos sacrifícios aí do culto levítico. Então Israel vivia numa teocracia. O que é teocracia? É o governo de Deus. Veja bem que até Samuel, Deus estava no controle, estava no governo, e ele vinha através, aí nesse tempo, através de Moisés, depois, né, através de Samuel. Então, tinha um governo de Deus. Deus falava e alguém fazia aquilo que Deus falava. Deus mandava, todos obedeciam. Era dada essa ordem através de um profeta. No caso Moisés e no caso lá Samuel. Aí o povo pediu o quê? O povo pediu um rei. Nós queremos ser igual às nações. Queremos um rei. Não queremos que Deus governe sobre nós. E Deus falou com Samuel. Samuel pensou assim: o povo está me rejeitando. E Deus disse: não, não é você não. Estão rejeitando a mim. Veja só, quando eles pediram o rei, Deus disse: estão rejeitando a mim. Eles não querem que eu governe sobre eles. Eles querem o rei como as nações têm.
Nós estamos chegando aí às eleições e o povo está aí. Quantos pastores fazendo aliança com partidos comunistas, partidos antibíblicos, partidos de esquerda que apoiam aborto, casamentos de homossexuais, ideologia de gênero, tudo quanto é coisa que não presta. Eles apoiam. E a igreja fazendo aliança com um povo desse. Isso é um absurdo. Parte 2, então. Os animais e os vegetais são do Senhor. Tópico 1. No Egito os animais eram deuses. Tópico 2. Os animais e adoração a Deus. Tópico 3. Os vegetais e adoração a Deus. A teologia do Levítico mostra a criação como serva do Criador. Por esta razão, os animais e os vegetais em Israel não eram adorados, mas serviam para adorar a Deus. Tópico 1, então, no Egito os animais eram deuses. Os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação, nem estavam preocupados em distinguir os animais limpos dos impuros. Por isso adoravam o boi, o crocodilo, o falcão, o gato, etc., como está aí em Romanos 1, 25. Eis porque Deus, ao punir o Egito com as 10 pragas, mostrou quão inúteis eram aqueles deuses. Então veja bem que este povo morou no Egito, e lá no Egito eles viram como é que era lá o costume do povo, a idolatria do povo. Eles tinham vários deuses e os animais eram deuses para eles. Nós vamos ver aí uma lista dos principais deuses dos egípcios para você entender melhor. Agora vamos falar rapidamente de 11 principais deuses egípcios e quem eles foram na mitologia. Primeiro então Ra-Atum. Você vê a figura dele, também conhecido como Ra. Esse foi o principal deus entre os deuses egípcios, que é responsável pela criação do mundo e representa o Sol. Os antigos egípcios acreditavam que o faraó era a encarnação de Ra. Mas sobre a aparência física do deus Ra não havia concordância. Muitos o descreviam como tendo a face de uma ave de rapina. Outros chegavam a jurar que ele se parecia com um escaravelo e assim por diante. Número 2 aí, Sete. Considerado o deus do caos, da escuridão e das guerras, Sete tem a forma de um porco formigueiro, um animal bem raro do continente africano. Depois nós temos aí Ísis, considerada protetora e piedosa. Ísis era a irmã e a esposa de Osíris e foi a última grande divindade entre os deuses egípcios a ser adorada na Europa antes do cristianismo se popularizar. A mitologia conta que o rio Nilo nasceu de suas lágrimas derramadas quando seu querido Osíris morreu, morto por Sete. Quarto aí, Osíris, considerado descendente direto de Ra. Este deus era o filho mais velho do casal Jet e Nut. Ele foi o primeiro faraó do Egito, sim, um governo mundano. Quinto aí, Néftis. A deusa foi irmã e esposa de Sete e de Osíris ao mesmo tempo. Quando Sete tirou a vida de Osíris, no entanto, ela se separou do assassino e se juntou ao luto de sua irmã. Aliás, todos eram irmãos nessa história. Ísis. Número 6 aí, Horus. Filho de Osíris e de Ísis, o deus Horus é representado com a cabeça de falcão. Ele era considerado o protetor dos faraós e das famílias. Depois, número 7, Hathor. Essa era a esposa de Horus, considerada a guardiã das mulheres, especialmente das grávidas e dos amantes. Número 8, Anubis. Fruto da união de Osíris e de Néftis, ele costumava ser representado com a cabeça de um chacal. Foi ele quem criou a primeira múmia ao preparar o corpo do pai assassinado. Número 9, Bastet. Deusa da sexualidade, da fertilidade e do parto. Bastet era uma das filhas de Ra. Embora sua imagem não tenha ficado clara por muitos anos, depois do ano 1000 a.C., ela passou a ser representada com as formas de um gato, animal símbolo de boa sorte para os egípcios. Número 10, Sekhmet. Representada com a cabeça de uma leoa, a deusa era uma das filhas de Ra e refletiu o aspecto destrutivo do sol. Número 11, Tote. A origem de Tote é uma das mais confusas entre os deuses egípcios. Em muitos textos ele é descrito como filho de Ra, em outros, no entanto, ele é considerado filho de Sete. Sabe-se que ele tinha a cabeça de uma ave chamada Ibis, que era considerado o deus da lua, da sabedoria, da cura. Então vocês viram aí que os deuses egípcios tinham muito a ver com os animais, né? As cabeças deles eram sempre aí de animais. E Deus derrotou todos esses deuses aí, mostrando que ele é o Deus único e verdadeiro. Tanto a natureza como os animais foram destruídos para exatamente mostrar que Deus é o único e o verdadeiro Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas.
Também os egípcios não faziam separação entre animais impuros e limpos. E Deus fez essa separação. Hoje nós estamos vivendo uma época que os crentes acham que é igual avestruz, come de tudo, pode comer de tudo, né? Mas nós vamos ver que Deus ensina uma boa alimentação ao ser humano, que faz bem ao ser humano. Tópico 3, os vegetais e a adoração a Deus. Se por um lado a lei de Deus preconiza a preservação da natureza, por outro condena a idolatria da natureza, como acontecia em algumas antigas culturas cananeias e no período da apostasia dos judeus, como está em 1 de Reis 14:23. Em Israel, os frutos da terra serviu para louvar e enaltecer a Deus. Levítico 23:10. Deus ensina a preservação da natureza, tanto é que nas alianças se plantavam árvores. Vamos ver na Bíblia que Abraão plantou um bosque, né? Então Deus ensinava a preservar. Agora, Deus também ensina que não se pode adorar a natureza, não se pode adorar as plantações. Nós vamos ver que os israelitas começaram a subir para cima dos montes lá, colocavam lá a sua idolatria debaixo das árvores. Essa árvore aqui está verdinha, quer dizer que aqui tem um poder nessa árvore, então nós vamos fazer os cultos aqui, a idolatria aqui, os altares aqui aos nossos deuses, e colocavam então a natureza como se fosse o próprio Deus. A Bíblia chega a dizer, né? Como é que você pode fazer isso? Você pega um pedaço de árvore, um pedaço você queima e faz uma fogueira, o outro pedaço você molda ele como se fosse um Deus e se ajoelha diante dele e pede as coisas para ele como se fosse um Deus. É uma coisa absurda, né? A idolatria é coisa absurda. A pessoa adora um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, um pedaço de ferro, de bronze, qualquer coisa. Ele acha que uma coisa criada por Deus se torna um Deus. É absurdo isso. Na parte 3 nós temos o ser humano é do Senhor. Tópico 1, o ser humano é a imagem de Deus. Tópico 2, a vida humana é sagrada. Tópico 3, o ser humano é servo e adorador a Deus. Tópico 4, o sacrifício pacífico. A teologia do Levítico preconiza a sacralidade da vida humana como imagem e semelhança de Deus. Em Israel, ao contrário das culturas cananeias, estava proibido o sacrifício humano, pois o verdadeiro sacrifício a Deus é um coração humilde e contrito, como está em Isaías 57:15. Tópico 1, então, o ser humano é a imagem de Deus. O livro de Levítico corrobora a teologia do Gênesis, ao mostrar que o ser humano foi criado por Deus. Gênesis 1:26. Portanto, há vários dispositivos visando promover o ser humano como a obra-prima das mãos divinas. Por esse motivo, o crente israelita era intimado a cuidar do seu corpo, tanto exterior quanto interiormente, como está em Levítico 27. Nem marcas, nem tatuagens eram admitidas, como está em Levítico 19:28. Ou seja, o ser humano só agradará a Deus se buscar a excelência divina em toda a sua maneira de ser, existir e pensar. Então veja que era uma exigência de Deus que os israelitas cuidassem do seu corpo, indicando que pertence a Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e exigia que o ser humano se cuidasse, deveria ser santo. E essa santidade aqui, essa santificação, envolvia tanto a parte interna quanto a parte externa. Veja bem. Tem gente que acha que a parte externa não importa. Mas era proibido, né? Se cortar, proibido colocar aí marcas no corpo, né? Aí tatuagens, pinturas, tudo isso era proibido. Então Deus não queria que o corpo fosse aí mudado. Hoje nós estamos vendo aí as pessoas fazendo a operação para mudar tudo, mudam tudo o corpo. Outros fazem tatuagens, outros colocam pince, outros aí fazem umas pinturas, né? Vão lá no meio dos índios e pinta tudo, cada um inventa uma coisa, né? As mulheres cada vez mais se pintam cabelo, pinta rosto, pinta tudo, mudando a aparência natural. E Deus não fica satisfeito com isso. Tem muita gente achando que Deus está satisfeito, está alegre com isso. Mas não está não. Você é você mesmo. Pare de representar um papel. Pare de representar o que você não é na verdade. O que Jesus chamava os fariseus? De hipócritas.
representantes, né? Representavam o papel de intimidade com Deus, quando na verdade não tinham. Então veja só, seja você mesmo. Então Deus quer que você seja você mesmo. Se apresente como você é. E isso agrada a Deus. Nós estamos vendo uma época, olha, tá difícil. As mulheres com a sua vaidade estão perdendo muito, mas muito. Onde é que estão aquelas mulheres que profetizavam, que pregavam, que ganhavam almas? Aquelas mulheres lá no ciclo de oração, que as pessoas tinham até medo de ir ao ciclo de oração, porque Deus revelava segredos. Onde é que estão? Cada vez diminui mais, quase sumiram tudo. A oração quase que acabou. Nas assembleias nós tínhamos oração de 1 hora, ciclo de oração hoje, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos no máximo. Era todo dia oração, agora tem muitos lugares, que às vezes é 1 dia, 2 dias, por semana. Veja só. Que mudança, que coisa terrível. Mas devido à vaidade extrema que as mulheres estão vivendo. As fábricas de perfumes cosméticos estão bilionárias, trilionárias, de tanto que estão vendendo. Porque as mulheres cada dia se tornam mais vaidosas, cada dia se tornam mais hipócritas, representando uma coisa que não são, se parecendo com o que não são na verdade. Coisa terrível está acontecendo. E tem muito homem indo atrás disso também. Então seja santo, separado para Deus, para uso exclusivo de Deus. Não copie o mundo, não queira ser como o mundo. Seja como Deus quer que você seja. Tenha intimidade com Deus. Santidade é separar-se para Deus. Tópico 3, o ser humano é servo e adorador a Deus. Sendo Israel o povo do Senhor, deve, por conseguinte, dedicar-se totalmente ao serviço divino, oferecendo-lhes sacrifícios, celebrando seus grandes feitos e adorando na beleza da sua santidade. Como está em Levítico 1, 2 e 23, 2. Então Levítico 23, 2 vai falar aí sobre a santificação. Qualquer festa consagrada a Deus, o povo deveria se santificar, se separar, deveria deixar tudo que era do mundo, tudo que parecesse com o mundo, eles deixavam para poder agradar a Deus, chegar na presença de Deus. Veja só, a ordem vinha logo, deixa os atavios, deixa tudo que vocês copiam aí do mundo, do Egito, né, dessas pessoas de Canaã, sai tudo, tira tudo para poder comparecer perante Deus, que Deus não se agrada disso. É coisa interessante isso, impressionante, que deveriam aprender, né, os servos de Deus, aqueles que se dizem filhos de Deus, que se dizem cristãos. Então, deixe essa vaidade terrível, deixe essa coisa de querer imitar o mundo, de querer imitar as coisas que não são de Deus. Consagre-se a Deus, entregue-se a Deus, você pertence a Deus, sua vida pertence a Deus, seu corpo pertence a Deus. Então adora a Deus na beleza da sua santidade, olha só, na beleza. Como é belo aquilo que Deus criou, aquilo que é verdadeiro. Como é bom estar na presença de Deus, é muito lindo, maravilhoso estar na presença de Deus. É diferente. É completamente diferente das coisas do mundo, dos divertimentos do mundo. Você precisa experimentar isso, mas para isso precisa se separar para Deus. Tópico 4, o sacrifício pacífico. A teologia do livro de Levítico tinha por objetivo, antes de tudo, levar o israelita a servir voluntária e amorosamente a Deus. Essa ideia é realçada pelo salmista, nos Salmos 100, 2. A síntese desse ensinamento está no sacrifício pacífico com que Israel mostrava sua gratidão ao Senhor, como está em Levítico 7, de 11 a 17. Quanto a nós, somos exortados a oferecer a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por mediação do Espírito Santo, sacrifícios de louvores, como está em Hebreus 13, 15. Então, o que é o louvor? É quando você
reconhece os feitos de Deus. Você louva a Deus pelo que Ele faz. É isso. Você adora a Deus pelo que Ele é. É superior ao louvor. Só adora a Deus quem é nascido de novo, né? Adora a Deus em espírito e em verdade. Espírito com letra maiúscula. Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo, tem que ser nascido de novo. Agora, o louvor não precisa ser nascido de novo. Tantas pessoas louvam a Deus, até animal louva a Deus. Então, o louvor é louvar a Deus pelos seus feitos. E lá no Antigo Testamento, em Levítico, diz que o povo deveria apresentar-se a Deus louvando a Deus, ou seja, reconhecendo os feitos que Deus fez. Abriu o mar vermelho, deu maná, né? Deu água no deserto, tirou água lá da pedra, as codornizes, né? Alimentação. Então, o povo deveria louvar a Deus pelos seus feitos. Pode ver que quando Moisés vai louvar a Deus, que depois é seguido por sua irmã Miriam, eles louvam a Deus por quê? Porque ele abriu o mar vermelho. Pode ver que eles citam isso. Nos louvores, lá nos Salmos, nós vamos ver, louvando a Deus pelos seus feitos. Então aqui louvar quer dizer falar dos feitos de Deus. Quando você dá um testemunho, por exemplo, que Jesus te curou, que fez um milagre, isso é louvar a Deus. Você está dizendo os feitos do Senhor, o que Ele fez por você. Isso é louvar a Deus. Louvor não quer dizer que é só cantar. Tem muita gente confundindo isso, né? Então ele pode ser apresentado em forma de cântico, mas o louvor é quando você louva a Deus pelos seus feitos, por aquilo que Ele fez. Então veja só que aqui fala que o povo levava a oferta a Deus como gratidão a Deus pelo que Deus fez por eles. Sempre o louvor está envolvido com essa gratidão a Deus pelo que Ele fez. Então são lábios, no Novo Testamento fala, lábios que confessam o Senhor, lábios que falam das maravilhas, lábios que contam a respeito daquilo que Deus fez e que Deus faz. Conclusão então, nós somos o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. E como tais, somos intimados a andar em novidade de vida, consagrando tudo ao Senhor, a começar por nós mesmos, como está em 1 Tessalonicenses 5,23. Se não nos ofertarmos amorosa e incondicionalmente a Deus e usarmos nosso corpo para o pecado, como estaremos diante de Deus? Seremos réus diante dele. A essência da teologia do Levítico continua válida ainda hoje. O Deus que exortou Israel à santidade requer de igual modo a nossa santificação. Levítico 19:2, 1 Tessalonicenses 4:3. Então isso é importantíssimo lembrar. Nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus na terra. Deus mora dentro de nós. Então olha só. Lá na arca, o que acontecia? Lá dentro tinha as tábuas da lei, vara de Arão que floresceu, vaso de ouro contendo maná. Estava representado ali o Pai, o Espírito Santo, Jesus, né? Deus se manifestava ali na tampa da arca. Então a arca era o que? Era a presença de Deus na terra. Onde a arca estava, dizia Deus está aqui. Agora, cada um de nós somos templo de Deus na terra. E o Santo dos Santos é onde? É o Espírito Santo que mora em nosso espírito. Então Deus está presente. Onde nós estamos? Deus está. Nós somos templo de Deus. Dentro de nós está o quê? A arca de Deus, que é a presença de Deus. O Espírito Santo mora dentro de nós. Então onde nós estivermos, a presença de Deus está aí. Então nós somos comprados por Jesus e feitos tabernáculo de Deus, morada de Deus na terra, templo de Deus na terra. Então veja só, como é que você vai representar Deus na terra? Como é que alguém vai olhar para você e ver Deus? Será que alguém olha para você e vê Deus? Então quando você quer se parecer com o mundo, você está tirando de você a imagem e semelhança de Deus. A parecência com Deus. Então é nossa responsabilidade colocarmos em nós uma aparência de alguém que está representando Deus na terra. Todos olhavam para Jesus e viam o que? Um rabi, um mestre. Então temos que andar em novidade de vida.
Nós somos novas criaturas. Representamos Deus na terra. Então, nosso corpo não pode ser usado para o pecado. Tem que ser usado para a glória de Deus. Temos que ser o quê? Instrumentos de Deus para abençoar as pessoas. Então, Deus exigia a santificação e Deus continua exigindo a santificação. Um exemplo disso é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aí fala: esta é a vontade de Deus. Quer saber qual é a vontade de Deus? Está aí. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha aí. Então, sejamos santos. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação. Sem essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus, entregar-se totalmente agora a Deus, tudo que você tem, você, sua família, tudo, então faça isso agora. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados, entregando totalmente suas vidas a Ti, tudo que tem, tudo que possui, eles mesmos, se entregando totalmente a Ti. Recebe o Senhor por filhos, nós Te agradecemos por essas vidas, abençoa poderosamente, concede a eles agora o Espírito Santo, Senhor, que daqui para frente possam Te adorar em espírito e em verdade, que possam prestar um verdadeiro culto a Ti. Nós somos gratos, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essas vidas. Ó Pai querido, aqueles que estão doentes e enfermos, visita agora poderosamente, cura, Senhor, agora, em nome de Jesus. Solta essas vidas, todo mal agora, em nome de Jesus. Vem, Senhor, maravilhoso, em nome de Jesus, transformar essas vidas. Vem, Senhor, transforma, Senhor, muda. Ó Deus, vem ajudando o Teu povo a entregar-se totalmente a Ti, para que sejam usados tremendamente por Ti, para ganhar milhões de almas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar para você a nossa agenda, se você deseja nos convidar. Então, olhe as datas que já estão marcadas, para você não marcar a mesma data. Os convites, nós estaremos aí na sua igreja, fazendo palestras sobre escola bíblica dominical, para professores, superintendentes, palestra para obreiros, palestra sobre família, palestras para ciclo de oração, palestra para jovens, casais, idosos, palestra aí sobre escatologia, palestra aí sobre missões, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo, aí os cultos de milagres, cultos de vitória, Os convites, nós estaremos aí com você. Todos esses assuntos nós mandamos aí uma apostila para você, para que você venda as apostilhas e possa pagar o seu evento aí tranquilo. Então vamos à nossa agenda. Nós estaremos neste fim de semana no culto de milagres da Igreja Batista Nacional Shalom, que é uma igreja batista pentecostal, aí Rua Dom Pedro II, 2153, Bacuri, Imperatriz, Maranhão, dia 5/8, então às 19 horas. Depois nós estaremos aí uma palestra para a família na congregação São Divina, lá com o Ivanildo, lá na Avenida Santa Luzia, sem número, Vila Santa Luzia, Imperatriz, Maranhão. Aí às 19 horas, 24/8, na sexta-feira. Depois nós estaremos no dia 23/9, em Perimirim, Maranhão, festa da igreja, Tucunzal, quinta semana para Cristo. Nós temos aí o tema Jesus, a verdade que liberta, lá com o pastor Cláudio Odô Gomes da Silva. Depois, dia 29 e 30/9, nós estaremos aí em São José dos Campos, São Paulo, na palestra de EBD, no sábado e domingo, lá com o pastor Daniel Santos. Depois, dias 19, 20 e 21/10, nós estaremos em Cuiabá, Mato Grosso, palestras de EBD, lá na Igreja Central, a Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, lá, Adna, pastor presidente Edivaldo José. Depois, 3 e 4/11, estaremos em Barueri, São Paulo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Círculo de Oração, Irmã Rosimeire, Jardim Paulista. Depois, 16, 17 e 18/11, estaremos nas Ilhas Martha's Vineyard, Estados Unidos, na festa de jovens. Lá é o pastor Darcy Silva Pérez. Depois, 24 e 25/11, estaremos aí no Rio de Janeiro, em Japeri,
curso de capacitação para professores, né? Depois, dia 1º e dia 2 do 12, estaremos em Pedro II, Piauí, a SEMADEB, Festa do Círculo de Oração, Pastor Júnior,